Vamos refletir rapidamente nessa palavra, ouvindo a voz de Deus acima dos ruídos. Ruído é aquilo que nos incomoda, ruído é aquilo que nos tira a paz. Uma vez eu fui passar uma semana, a Beatriz estava com a gente, Solange eu acho que estava também. Fomos numa casa de praia, aqui em Matinhos. A casa era de madeira. E os morcegos ficavam entre as duas paredes. Eu acho que era morcego. Se não era morcego, era pior, era rato. Mas fazia um barulho a noite toda. Algumas esposas não conseguem dormir porque tem um ruído do lado. Você sabe qual é o ruído dessa pessoa querida? Ruídos é aquilo que tira a sua paz, aquilo que tira a sua esperança, aquilo que tira a sua fé, é aquilo que anula os seus sonhos. Ruídos, pessoas incrédulas perto de você, não vai dar certo, não vai funcionar. Ruídos, pessoas maledicentes, que chegam para trazer só notícias ruins. Ruídos, pessoas magoadas. Deus está falando, só que nós estamos atentos aos ruídos. Estamos atentos àqueles barulhos, aquelas confusões que estão acontecendo à nossa volta. Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, diante dos ruídos, Deus quer que você se aquiete, sossegue e busque ouvir a sua voz. Números capítulo 13, verso 25 diz: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. O povo havia andado 38 anos depois do Sinai, no total 40 anos. E agora o povo está o povo tinha andado 2 anos. E aí o povo estava ali agora, bem dizer, diante da terra. 39 anos e 11 meses é quando Moisés sobe o monte Nebo e Deus manda recolher. O povo estava ali, era só possuir. Deus havia dito assim: olha, vocês vão herdar essa terra. Quando Deus fala, é verdade? Deus fala assim: olha, eu vou te abençoar. Tem um versículo na Bíblia que Deus me deu, num dos momentos mais desafiadores da minha caminhada, que é Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar. A minha vida nunca mais foi a mesma. E toda vez que eu estou enfrentando algum tipo de situação, eu falo isso para Deus: o Senhor disse que iria me fortalecer, o Senhor disse que iria me ajudar, e o Senhor disse que iria me sustentar. Porque Deus não mente. Mas as circunstâncias, elas buscam roubar essa voz de Deus. Vozes estranhas. E eu decidi ouvir a voz de Deus. Então Deus havia dito assim: olha, vocês vão herdar a terra. Não tenham medo do povo dessa terra. Eles são mais numerosos, eles são mais fortes, mas eu estarei com vocês. Deus disse. E aí eles deram uma ideia de mandar espias para observar a terra. Os espias andaram 40 dias e 40 noites. Segundo estudiosos, 800 quilômetros, ida e volta. É muito chão. Mas eles voltaram. E voltaram com um cacho de uvas, que 4 pessoas para carregar. Os frutos, eles voltaram: olha, esse é o fruto da terra, a terra realmente mana leite e mel, a terra é boa, a terra é tudo que Deus falou. No entanto, tem gigantes lá. E eles infamaram a terra. E por causa disso, eles voltaram, Deus mandou eles voltarem, e eles andaram naquele deserto mais 38 anos, totalizando 40 anos.
Então esses ruídos eu vou chamar de vozes humanas, vozes do diabo, vozes do inferno, vozes de confusão. Tem alguns crentes, eu falei hoje pela manhã, que tem medo de ameaças de espíritos malignos. Eu tive uma experiência uma vez, que um rapaz, ele tinha uma legião de demônios. E eu cheguei assim, próximo da casa dele, estava com um diácono, e eu disse: ô fulano, vamos para a igreja hoje? Não, não, pastor. Ele disse então para onde ele iria. Você não vai não, meu filho, vamos para a casa do Senhor, você precisa se fortalecer. E foi o suficiente, ele ficou endemoniado e brabo. E ele disse: ó, matei o pai dele e vou te matar também. E partiu como uma flecha para o meu lado. Não tive reação senão pegar a Bíblia e colocar assim, aquele instinto de defesa. Ele bateu como se fosse numa parede de vidro invisível e caiu mais ou menos uns 3 metros de distância da minha pessoa. Aí nós pegamos, o levamos para casa. Ruídos, quando o diabo diz assim: eu vou te matar. Quando alguém diz uma ameaça contra você, quando alguém dá uma palavra de maldição, sua vida não vai andar para frente, sua vida não vai funcionar, você vai ser infeliz, você vai ser um fracassado. Ruídos, você está ouvindo as vozes erradas, pessoas que depreciaram você, pessoas que negaram você, pessoas que proferiram palavras de maldição contra você, ruídos. E você acreditou nesses ruídos, você acreditou nessas vozes, e por isso a sua vida anda travada, a sua vida anda amarrada, a sua vida não vai para frente, você anda exatamente como Israel, em círculos, 38 anos. Mas o desafio de Deus hoje é que você renuncie essas vozes, renuncie essas palavras, as coloque na cruz e decida ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é essa: eu sou contigo, eu não te assombro porque eu sou o teu Deus, eu vou te abençoar, eu vou te fortalecer, eu vou te encorajar. Essa é a voz do Senhor. Mas os ruídos sufocaram as vozes de Moisés, de Arão e de Josué e de Calebe, os únicos 4. O texto vai dizer que quando eles disseram isso, eles estavam em Cádiz Barneia. O Josué e o Calebe então se posicionaram à frente do grupo e disse: não, meus irmãos, não, Deus prometeu. E o texto vai dizer que eles então arregimentaram o povo para apedrejar Josué e Calebe. Moisés se jogou no chão, rasga suas vestes e começa a orar, e a glória de Deus veio sobre o povo, impedindo que eles apedrejassem Josué e Calebe, Moisés e Arão. Ruídos, irmãos, quantos ruídos têm destruído casamentos? Basta um telefonema e o casamento entra no inferno. Basta uma insinuação e a família vive um caos. Basta uma escolha e a família entra numa situação de perdas irreparáveis. Ruídos. Cádiz Barneia é sinônimo de derrota, sinônimo de fracasso, de oportunidades perdidas. Cada um de nós pode ter vivido o seu Cádiz Barneia. Lugar onde nós decidimos ouvir as vozes erradas. Lugar onde nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Lugar e momento da nossa caminhada em que nós deixamos de crer no que Deus havia prometido, ou no que Deus prometeu que faria. Deixamos de crer. E aí mergulhamos numa caminhada de derrotas, desânimo e fracasso. Mas pode ser um lugar de recomeçar também. Ruídos. A dúvida se transforma em incredulidade, a incredulidade se transforma em rebelião e divisão. Você já percebeu que
basta uma palavra e a dúvida é instalada. Olha lá no Éden, Adão e Eva não tinham nenhum pecado, eram santos, eram imaculados. Mas a serpente, eu acredito que não foi só aquela vez que a serpente apareceu, não. Eu acredito que aquela serpente apareceu muitas outras vezes, e foi, até que um dia a Eva acreditou. Quantas horas você passa na internet conversando com pessoas erradas? Quantas horas? Ruídos que destroem a sua vida. É preciso a gente se posicionar. Basta uma palavra, não é assim, não vai acontecer. A serpente disse isso para Eva: não, vocês não vão morrer, vocês vão ficar iguaizinhos a Deus. O povo olhou para tudo e ouviu todos, menos a voz de Deus. Irmãos, por favor, preste atenção. Nós ouvimos as vozes e nós temos as preferências. Quando queremos um conselho, e esse conselho é para concordar conosco, a gente já sabe até quem procurar, não sabe? As criancinhas dizem o quê? Na casa da vovó, tudo pode. As crianças amam a casa da vovó. Eu sei que nem todas as casas da vovó, tudo pode. A minha não é assim, não pode tudo. Aliás, lá não pode quase nada. Não é? Porque é um compromisso que a gente tem de não atrapalhar os nossos filhos, genros e noras. Por quê? Porque a criança tem que aprender a ouvir o não e o sim. E o espere. Mas, quando você quer um conselho e já decidiu que resposta, você não procura aquela pessoa, porque já sabe que resposta que ela vai te dar. Ela vai dizer, não. A outra vai dizer assim, não, espere um pouco, vamos orar mais. Então você vai para a terceira, porque acaba assim, pode ir, Deus está contigo. Não é assim? O povo estava na Babilônia, e Jeremias manda uma carta, vocês vão passar aí 70 anos, não se enganem, 70 anos, mas levantaram profetas falsos, vai assim, não, Deus vai agir, Deus vai nos tirar, Deus vai nos abençoar, mas ficaram lá 70 anos, porque Deus havia dito que ficariam lá 70 anos, e depois eles sairiam. Quem você ouve nas horas de crises? Quem você ouve diante dos ruídos? Olharam para tudo, para todos, mas esqueceram do que Deus havia dito. Eu estou lá em casa lendo Deuteronômio, e o meu irmão também, meu irmão está afastado, estava afastado, glória a Deus. E ele também está lendo Deuteronômio. Deuteronômio, Moisés está repetindo tudo o que aconteceu em Números. Ele vai relembrar o povo de toda a caminhada, de toda a história. E é muito bom, pare um pouquinho, lembre tudo que Deus já te falou. Tudo que Deus já te falou. Coisas que Deus mandou você fazer e você não fez. Coisas que você prometeu fazer para Deus, não fez. Você disse que iria viver desse jeito, não fez. Por isso os ruídos prevalecem sobre a sua vida. Outra coisa importante é quando os ruídos das perdas, veja, o primeiro ruído, o ruído da incredulidade, o ruído da dúvida, o ruído da maledicência, da rebelião. A gente deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir pessoas. Isso acontece muito nas famílias, na igreja, em qualquer lugar. Eu poderia aqui contar muitas experiências, mas não é o caso hoje.
E ainda bem que eu não tenho um relógio lá dizendo que horas são. O relógio é um ruído para o pregador. Ele está dizendo assim, falta 5 minutos para você terminar. Davi e os seus valentes chegaram na cidade de Ziclague. E a cidade estava toda queimada. Suas famílias levadas. E Davi e os seus homens choraram, até não terem mais forças para chorar. E aí vieram os ruídos. Aqueles homens valentes, leais a Davi, começaram a dizer, vamos matar ele, é o culpado. E Davi estava ali, desesperado, chorando. E ele começa a ouvir os seus valentes dizer, vamos matar, porque o texto bíblico diz, e os homens pensavam em matar Davi. Além da perda da sua família, Davi perde a confiança das pessoas que mais o respeitavam, mais o admiravam até ali. Você já passou por essa experiência? Você é a pessoa mais respeitada, mais querida, mais admirada, você procura, as pessoas te seguem, até acontecer alguma coisa. E naquele momento, além da sua perda ou das suas perdas, você perde também o respeito e a confiança das pessoas que antes tanto te respeitavam. E essas pessoas dizem que morra. O que fazer diante dos ruídos? Davi decidiu ouvir a voz de Deus. E diante de Deus, Davi ouviu, você não é um perdedor, você é um vencedor. Você matou um leão, você matou um urso, você matou Golias, você agora vai se deixar levar por essa circunstância? E Davi então deu um salto, ficou em pé, e se posicionou, mandou o sacerdote trazer o éfode, e Davi foi orar, buscar a direção de Deus. E Deus disse para ele o que fazer, e Davi fez o que Deus disse para fazer, e Davi recuperou todas as famílias, e todos os bens. Você pode chorar as suas cinzas, você pode chorar as suas perdas, você pode procurar culpados, você pode lamentar, e você pode até pensar em matar alguém. Nada disso vai mudar o quadro, o ambiente, o resultado. Mas se você parar e decidir ouvir a voz de Deus, você vai encontrar uma direção, você vai recuperar suas forças, você terá a presença de Deus de volta na sua vida, para dar direção, forças, e conduzir você a uma batalha e vitória. É o que aconteceu com Davi. Ele foi. Aliás, irmãos, essa é uma parte boa, é que muitas vezes a gente quer que Deus faça toda a obra em nosso favor. Deus não. Deus renovou as forças de Davi, Deus deu a direção para Davi, mas Davi teve que desembainhar sua espada, e Davi precisou lutar. Está na hora de você não somente parar de ouvir os ruídos, mas de começar a lutar por aquilo que você precisa e sonha conquistar. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Eu gostaria que você baixasse sua cabeça e pensasse comigo agora. Pense, quais ruídos eu tenho ouvido? Quais vozes? E agora caminhe comigo com os olhos fechados. Quando Deus cala os ruídos têm parado você, os ruídos têm atormentado você, os ruídos têm roubado os seus sonhos, mas agora eu quero que você ouça em espírito, quando Deus se levanta e cala os ruídos, o que é que acontece? Jesus estava no barco com seus discípulos, e uma tempestade de vento e chuvas
arregimentou o mar e o barco estava quase se afundando. Os discípulos lutaram com todas as forças possíveis, toda a experiência possível, e não conseguiam mudar o quadro. Mas Jesus se levanta, e Jesus diz ao mar: cala-te, ao vento aquiete, e tudo se fez bonança. Deus tem poder para dizer aos ruídos da sua alma: aquiete-se. Deus tem poder para dizer às tempestades da sua vida: aquiete-se, acalme-se. E quando Deus faz os nossos ruídos silenciarem-se, no lugar do medo, no lugar do desespero, nasce um grande espírito de adoração e louvor. E os discípulos começaram a dizer: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você já ouviu alguém falar com o vento? Você já ouviu alguém dar ordem ao mar? Pois é, Jesus deu ordem ao vento e ao mar, e eles obedeceram. Você crê que Jesus pode dar uma ordem nesse ruído da sua alma? Você pode crer que Deus pode dar uma ordem nesse ruído do seu coração? E essa tempestade pode se aquietar? Então eu quero fazer duas perguntas. A primeira pergunta: você tem realmente sido envolvido e ameaçado por ruídos, e com isso você tem deixado de ouvir a voz de Deus? Você tem perdido, você tem sofrido, você tem sido atormentado? Mas se você está neste quadro, a segunda pergunta é: você quer hoje parar de ouvir os ruídos e ouvir a voz do Mestre, do Salvador, que te diz assim: não tenha medo, tenha bom ânimo, eu estou contigo, levante-se e ande, veja. Você gostaria hoje que Deus desse um basta nos seus ruídos, e você quer decidir ouvir a voz de Deus na sua vida? Fique em pé onde você está, quero orar por você, em nome de Jesus. Sem nenhum medo, eu quero fazer uma pergunta junto com isso. Você ainda não ouviu a voz do Espírito Santo te chamando para a salvação, te chamando para um relacionamento com Jesus? Mas nesta noite o Espírito Santo está falando com você. Você precisa ser salvo, você precisa se render, você precisa se entregar a mim. Você quer nesta noite obedecer à voz do Espírito Santo? Levante a sua mão onde você está. Amém, glória a Deus, amém. Vamos pedir que toda a igreja fique em pé. Nós queremos encerrar com um apelo específico. Veja, eu falei de 3 cenários. Eu falei do cenário do deserto, que eles olharam para os gigantes e deixaram de ouvir a voz de Deus. Tem gigantes que têm roubado a voz de Deus na sua vida. São situações de provações, de lutas, são situações acima das suas forças. Tem situações como a de Davi, que sofreu perdas, e diante das perdas, as vozes que vêm para te acusar, para te cobrar, as vozes que vêm para anular possibilidades, mas Davi decidiu ouvir a voz de Deus. O que Deus já fez na sua vida? Você já parou para considerar o que Deus já fez na sua vida? Algumas pessoas sabem como Deus já deu livramento, quantas respostas Deus já fez. E, consequentemente, a terceira: Jesus está no barco. A presença de Jesus na sua vida não te exime de provas ou de tentações.
Mas a presença de Jesus na sua vida garante que você não vai se afundar. A presença de Jesus na sua vida garante que você não vai sucumbir. E a presença de Jesus na sua vida te leva a um estado de louvor e adoração ao Senhor. Então a pergunta decisiva nesta noite a você é: eu quero a partir de hoje andar ouvindo a voz de Deus. Eu quero ser dirigido pela voz de Deus. E se você decide isso, deixe o seu lugar e venha aqui no altar, que nós queremos orar juntos com você. Eu quero decidir, andar, viver, ouvindo a voz de Deus. Os músicos podem vir para a gente encerrar. Irmãos, é uma coisa assim, muito fácil e ao mesmo tempo muito difícil. É difícil porque você sabe como os gritos são fortes dos seus problemas. Os gritos são fortes das suas perdas. Os gritos são fortes das suas ameaças. São fortes. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. São ruídos. Mas você pode bater o pé no chão sim. Independentemente do tamanho desse ruído, eu decido ouvir a voz do Espírito Santo. Marcinho, eu profetizo que os ruídos vão cessar. Você vai ouvir a voz de Deus. Coisas novas vão acontecer. Vamos adorar o Senhor enquanto vocês oram aqui. Entregue os seus ruídos ao Senhor.